Salve, salve, galera nerd, salve, salve, galera nostálgica. Sérgio Carvalho no comando da voz e meu amigo Pedro Biblioteca. Galera, já soltamos o vídeo, o que a gente achou sobre Divertidamente no Cinema. Eu e minha filha deixou a opinião aí no canal. Agradeço a todos pela colaboração e participação. E vamos falar agora uma parte com spoiler, galera. Vamos falar um pouco do Divertidamente 1 e o 2. E o que a gente achamos, mas dessa vez com a opinião do Pedro Biblioteca, que ainda não viu, mas já tem noção mais ou menos do que eu passei para ele, né, Pedrão? Sim, eu não assisti ainda Divertidamente 2 porque a minha semana está complicada e eu não tenho culpa disso. Na verdade eu tenho, mas tudo bem, ok. E eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro e eu vou meio que fazer uma entrevista com o Serginho para saber o que ele vai falar. A gente sabe que o primeiro Divertidamente a gente está na cabeça de uma menina, né, de basicamente, acho que de 12 anos, né, no caso. Ou menos, já não me lembro muito bem, ela já está porque está próxima de virar adolescente. Isso aí. E a gente vê basicamente como é a cabeça dela. A gente vê aqui a alegria, tristeza, nojinho e o outro... A raiva. São os pilares no primeiro filme. Elas são os sentimentos. E elas têm, cada um tem um pilar cada um tem uma ilha chamado, cada conceito que ela foi aprendendo na vida inteira dela. Então ela foi aprendendo sobre o futebol, sobre não mentir, sobre não sei o quê, e o pilar central da família, no caso. Então a gente vê basicamente essa coisa da tristeza, a gente vê uma participação muito grande da tristeza e da alegria, ambas. Isso. E elas ficam em conflito o tempo inteiro. Porque na cabeça da alegria, o sentimento de alegria tem que ser o principal. Mas, na verdade, são um conjunto de sentimentos que vão formar o caráter da criança. Então, porque assim, toda memória que elas têm, por ter isso, a alegria dá um toque, aquela memória fica com a cor da alegria. Então, só tinha a cor da alegria, não tinha a cor dos outros sentimentos. Então o que acontece? A tristeza acaba criando isso, sem querer ela toca e cria esse sentimento de tristeza. A alegria não aceita isso, elas têm uma discussão e elas vão pelo tubo. Quando elas vão pelo tubo, os outros sentimentos ficam sem um líder, no caso. E eles começam a fazer merda. Ficou o nojinho e a raiva lá na sala de comando. Isso. E principalmente, eles começam a fazer isso e cada estabelecimento da criança ela é quebrado. Então, ela começa a mentir, começa a fazer coisas que ela não fazia, porque não tem aquele controle. Enquanto a tristeza, a alegria tem que passar por todos os mundos, por todo aquele mundo dela, para poder voltar até a sala de comando para fazer isso. E a gente vai vendo o desenvolvimento dessa garota fazendo nesse ponto isso, né? E eu vou até trazer um dado que na época dos anos 80 e 90, a gente tinha, toda criança que tinha algum problema, ela tinha um tratamento de ter remédio que deixasse ela muito alegre. Era a famosa pílula da alegria. Isso aí. E que os psicólogos da época, não estou falando de hoje, mas os psicólogos da época acreditavam que isso era o único modo de você tratar a pessoa. Hoje em dia, com a psicologia maior, como a gente conhece a filha dele, eles percebem que não só é o tratamento médico, também tem tratamento mental para as pessoas para fazer isso. As famosas terapias. Então, isso é um degrau. Então, gente, dando uma dica. Se você tem algum problema, cara, vai se tratar, vai fazer isso. Não é só por base de remédio, tem outros modos, como a gente já falou. E todo tipo de problema não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Voltando agora para o filme, o que tem de novidade nesse novo filme, Serginho? Então, de novidade temos 4 sentimentos que chegam de supetão. Galera, tem spoiler porque uma análise com spoiler. Agora ela é análise de spoiler. A gente tem o tédio, a ansiedade, o medo e a inveja. São 9 sentimentos que agregam a nova sala de comando central do cérebro da menina. Sim. Quando a ansiedade chega, a ansiedade fala para a alegria que ela tem um papel fundamental de agir dentro da cabeça da criança, pois ela é a parte que prevê o futuro.
Na verdade, sabemos que a ansiedade ela não prevê o futuro. Ela deixa você mais ansioso. Ela só deixa você mais ansioso e cria expectativas que ainda vão acontecer ou talvez nem aconteça. Sim. E é um sentimento que faz tão mal, mas tão mal a gente, ser humanos, que gera diversos problemas, como síndrome do pânico e outros. Sim. A gente sabe muito disso. Só que a ansiedade, no Divertidamente 2, ela assume o comando e bane os outros sentimentos, que é o medo, a alegria, a nojinho e a raiva. Sim. A alegria, ela tenta voltar à sala de comando, mas não consegue. E entra num drama que não consegue entrar ali, mas ela consegue mandar a tristeza lá para cima. E a tristeza fica espionando para tentar sabotar e trazer eles de volta. Ah, tá. Entendeu, Pedro? Entendi, Então isso é muito importante no trama, porque a tristeza, ela faz uma amizade com o medo. E o medo acaba ajudando ela, sabendo que é fundamental. Entendeu? Galera, o filme é muito bom. Eu falei na minha análise, Pedro, que não ia bater bilhão, mas já bateu bilhão. Superou minha expectativa. E é um dos filmes que faz a gente lembrar da Disney antiga, da Pixar antiga, né? A sala estava semi-cheia, bastante lugares ocupados, e quando acabou o filme, foi aplaudido, Pedro. Porque assim, a gente já sabe muito bem como hoje em dia a Disney tá, qual é a bandeira da Disney e da Pixar, porque é a mesma coisa, a gente sabe onde está a lacração hoje em dia, mas como parece que o filme foi eu acho que a Disney sentiu água na bunda, como o pessoal fala, ela fez uma coisa básica. Pelo que o Sérgio me contou, teve algumas mudanças, mas não foi muitas mudanças no caso, né? Não. A alegria ela já tinha esse arco de entender que os outros sentimentos são importantes e parece que quem comete o erro dessa vez, eles transformam isso em ansiedade. E chega até a ser engraçado quando você vê, porque quando você está ansioso, você também fica com medo e com tristeza. É verdade. Então é meio que se você for ver, são dois gatilhos que pertencem a um ciclo só de sentimento. Isso, entendeu? Pois é. Tanto que você vê isso, que é um comparativo, né? Ela é meio que a líder do grupo e a alegria é o líder do outro grupo, né? No caso. Serginho, uma pergunta que o público vai querer saber e talvez ele vai saber. Tem lacração nesse filme? O filme não tem lacração nenhuma, isso eu posso garantir para vocês. Muitas famílias ocuparam o cinema e o espaço ficou quase totalmente cheio. É o que eu estou falando para vocês. Quando a Disney não resolve fazer política nas suas animações, eles trazem de volta a família para o cinema. E é isso que a Disney tem que fazer. Ela tem que ser o que ela foi, o que o Walt Disney criou no passado e manter o seu legado dentro dessas produções. Não pulando muito de um polo para o outro, mas tá vindo aí Frozen 3... E parece que Frozen 3 estão sendo gravados, Frozen 4 também. Eles estão fazendo 2 filmes em um. Então, se a Disney seguir a cartilha certa, vai ser novamente bilhão com Frozen. Sim. E uma curiosidade também pro pessoal é que já no primeiro filme eles queriam trazer mais emoções. Eles queriam trazer essas emoções desse segundo filme, eles queriam trazer no primeiro. Só que aí o autor desistiu e fez uma sequência, então esse filme seria um filme direto mesmo, no caso, como é um filme direto, entendeu? Mas tirando isso, Serginho, vamos dar um mega final spoiler para finalizar isso. Como finaliza tudo isso? Como esse arco fecha tudo? Galera, não detalhando muito, porque tem muita gente que ainda vai ver, já que tendo spoiler. Não, mas é uma parte de spoiler, então pode. Então, o que acontece? No final do filme, a ansiedade ela perde o controle. E a alegria, junto com a nojinho e a raiva, ela consegue voltar à sala de comando. Mas como elas conseguem voltar à sala de comandos? Lembrando que no começo do filme, a alegria, ela cria um mecanismo que manda todos os sentimentos de preocupação e de erros que a personagem principal tinha para lá, para uma ilha, como se fosse um lixão. É como se fosse aquele... largo do esquecimento, uma coisa assim, entendeu? Uma ilha do esquecimento. Só que ela, para sair de lá, ela tem que provocar uma avalanche de tudo que ela descartou.
sendo que aquilo vira uma avalanche realmente e vai até um lago onde forma o caráter da pessoa, trazendo tudo à tona para a formação do novo caráter dela. Em um jogo de futebol, uma partida de hóquei, desculpe, futebol não, de hóquei, Certo. uma partida de hóquei, ela se sente muito na necessidade de ganhar ou fazer 3 gols, porque a menina prodígio do time, para ela passar pro principal time, ela fez 2 gols. Então ela vira uma fominha ali, ela não cria uma parceria entre as jogadoras. Ela sozinha, ela tenta fazer os 3 gols, sendo que ela faz o primeiro gol, faz o segundo gol, mas antes de fazer o terceiro, ela faz uma falta numa amiga dela de infância que está no outro time, na hora do teste entendi. lá. Entendeu? Aí ela é banida, que no rock é assim, você faz uma falta grave, você fica no banco de reserva durante o tempo. Ou você entra de porrada com o cara. Então, ali você vai para um banco e fica ali, aguarda 2 minutos ou 4 minutos, dependendo do tempo que estipularem para você. E ali ela começa a pensar tudo que ela fez e começa a chorar. Porque, tipo assim, ela estava agindo num modo, mas isso só acontece devido à avalanche de sentimento. Entendeu? E a ansiedade perdeu o controle lá em cima. Então ela entra em aquele choque, parece que está tendo um ataque mesmo de síndrome do pânico. Sim. Isso é muito sério, isso acontece realmente. Acontece realmente, ela entra naquele pânico todo, a ansiedade fica rodando para lá e para cá em alta velocidade, parece até um flash, mexendo em todos os comandos. Aí a alegria consegue penetrar ali, segurar na mão da ansiedade e falar: ela precisa de nós todos. É onde todos os sentimentos se abraçam junto e consegue formar o caráter dela no final. Entendi. E ela percebe onde ela errou com as amigas dela de infância. Entendeu? Uhum. E o filme é construído todo dentro desses sentimentos. Eu aconselho os pais a assistir esse filme porque é um filme que mostra mesmo a mudança que tem na nossa criança para a adolescência. São conflitos de sentimentos e interesses que nós pais não percebemos. Porque por muitas vezes a gente enxerga nosso filho como eterna criança e não é isso. Eles vão evoluindo, eles vão crescendo. Parece que não é um filme infantil? É, mas traz uma mensagem muito importante e muito inteligente. A Disney/Pixar teve uma excelente sacada nesse filme. Acredito que como o filme de 2016 ganhou o Oscar, esse também ganha grande recurso para ganhar o Oscar também. Parabéns para a Disney/Pixar, que está voltando aos seus eixos. Espero que isso sirva de lição para as outras franquias, Star Wars, Marvel, que tragam filmes assim bem raiz, focado na espinha dorsal dos seus personagens e que deixe de lado um pouco essas bandeiras políticas, porque isso está levando a Disney ao fracasso. Então, para finalizar o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Lembrando que toda segunda-feira tem a live do canal DN Degrau Nerd, com exceção de alguns dias por falta de internet. A gente não está podendo fazer live, mas sempre tem toda segunda-feira. A gente sempre destaca um prêmiozinho, que a gente tem nossos patrocinadores do canal, que doam prêmios para DNs, ou quando nós mesmos somos nossos patrocinadores. Mas é isso aí, galera. Pedrão vai encerrar. Pedro, espero que você veja, que você goste. Eu acho, tenho quase certeza que você vai gostar divertidamente. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e valeu. Valeu.